galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física e estudante de nutrição. Hoje eu queria conversar com vocês sobre saciedade. Porque tem algumas pessoas que me relatam assim: Matheus, eu não consigo parar de comer durante o dia, eu tenho que estar sempre beliscando alguma coisinha para eu conseguir me manter saciado. E isso, durante o longo tempo, isso me deixou mais... eu ganhei peso, eu comecei a engordar. Dá alguma dica aí, Matheus, para eu parar com isso de ficar tendo que beliscar o dia inteiro e me manter mais saciado? Então é sobre isso que eu vim conversar com vocês. Primeiro, o que eu queria explicar para vocês é como que funciona esse mecanismo de saciedade no corpo do ser humano. É o seguinte: quando você começa a se alimentar, a ingerir alguns alimentos, você gera um bolo alimentar. Esse bolo alimentar passa pelo seu trato digestório. E quando chega lá no seu intestino delgado, o seu corpo sinaliza ao sistema nervoso central falando: opa, calma aí, você já está saciado, você pode parar de comer. E é nesse momento que você entra naquele estado de plenitude, você não tem mais aquela sensação de fome, você está satisfeito. E aí você para de comer e você se sente bem. Mas o que acontece? Diferentes tipos de alimentos têm uma capacidade diferente de te manter saciado por diferentes tempos, né? E é sobre esses alimentos que eu queria conversar com vocês. Vamos lá. Alguns alimentos te mantêm mais saciado por maior período de tempo. E alguns desses alimentos que contêm proteína, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. A proteína contida nos alimentos ricos em proteínas, te mantêm durante maior tempo saciado. E, Matheus, quais são os alimentos que são ricos em proteínas? Vou te dar um exemplo. Carnes, em geral, tanto a carne vermelha quanto a carne branca, né, que seria ali frango, porco, carne de boi, ovos de galinha também, feijão, todos os alimentos que são ricos em proteínas, ela tem uma maior capacidade de manter saciado por mais tempo, devido à sua molécula mesmo. O corpo demora tempo para digerir aquela molécula de proteína, então por isso que ela te mantém saciado por mais tempo. E o outro macronutriente que a gente chama, que também ajuda no quesito de saciedade, é a gordura. A gordura boa, né? A gordura boa contida nos alimentos, por a sua complexidade da sua molécula, a molécula é muito complexa e é difícil das enzimas do seu corpo, do seu sistema digestório, digerir aquela molécula de gordura, ela também te ajuda na saciedade. Mas, Matheus, quais são os alimentos ricos em gordura? São os alimentos, por exemplo, as oleaginosas, castanha do Pará, amendoim, nozes, todos esses alimentos oleaginosos é rico em gordura boa. Também os cereais, como por exemplo a aveia, o arroz integral, esses alimentos também te ajudam. E outros, como por exemplo as verduras, alguns legumes, esses alimentos, principalmente de fonte in natura, aqueles alimentos naturais, poucos industrializados, geralmente são os que mais têm maior teor de fibras também nos alimentos, que é o outro ponto que eu queria conversar com vocês. Os alimentos ricos em fibras são os que mais também te dão um poder de saciedade. Por quê? As fibras que contém nesses alimentos também têm um poder, alguns tipos de fibra, o corpo não consegue digerir aquela fibra. Então ele retarda a sua digestão. E retardando a sua digestão, você retarda o tempo que você vai sentir fome. Ou seja, a digestão demora mais e, consequentemente, você fica mais tempo saciado. Então, alimentos ricos em fibras também te ajudam a te manter saciado. E todos esses alimentos que eu disse para vocês, alimentos de origem da natureza, alimentos poucos industrializados, aqueles mais naturais que você encontra em hortifruti, aquelas frutas, aqueles legumes, aquelas verduras. Então esses alimentos muitas das vezes são ricos em fibras. Então vamos lá, resumo: alimentos ricos em proteínas, alimentos ricos em gorduras e alimentos ricos em fibras. Esses alimentos te ajudam a te manter mais tempo saciado. Consequentemente, você come de maneira controlada, tá? Quando você come aqueles alimentos que são muito refinados, muito industrializados, como por exemplo ali o arroz branco, como por exemplo fast food,
como por exemplo esses biscoitos industrializados, não naturais, né, não saudáveis, eles têm uma menor teor de fibra, tem menor teor até de nutrientes. Consequentemente, aquilo ali digere muito rápido e, consequentemente, te faz sentir fome mais rápido, né? Então é muito rápido. Então você come alguma coisinha, exemplo, come um prato de arroz branco. Daqui a uma hora e meia, você já vai estar com fome de novo, porque o seu corpo já digeriu aquilo, e sem contar com a caloria, que a caloria também é alta, continua sendo alta. Ou seja, você come mais caloria e sente fome rápido. Então é por isso que muitas das vezes as pessoas acabam engordando, né? Então, tente mudar esse hábito alimentar, fazer uma reeducação alimentar, praticar exercícios, tudo isso para você melhorar sua qualidade de vida e parar com isso de ficar beliscando alguma coisinha. Tenta fazer uma refeição completa, balanceada, nutritiva, um prato bem colorido, e tudo isso vai te ajudar a você ter uma qualidade de vida melhor e uma vida mais saúde e tudo mais, e parar de ficar beliscando e fazendo você, no final das contas, acabar engordando e perdendo a sua capacidade funcional de fazer suas coisas do dia a dia. Você fica menos disposto quando você está nesse estado. Então mude para uma vida saudável. O meu objetivo aqui é influenciar você positivamente, a estar sempre cuidando de você, que você é a pessoa mais importante para você, né? Enfim, se você gostou desse conteúdo, dá aquele like aqui no vídeo, compartilha com o seu amigo que você acha que vai ser importante, e segue o nosso canal, que isso é muito importante para estar divulgando esse vídeo para mais pessoas. Se você está comigo, Matheus Gomes na voz, fui!